Bem-vindo, meu querido, minha querida. Hoje, 5 de março, sexta-feira. Sexta-feira, de um modo geral, quando a gente fala, a gente sempre lembra da paixão do Senhor, do sofrimento de Jesus. E estando neste tempo quaresmal, muito mais ainda, a igreja nos convida a perseverar no jejum, na oração, no recolhimento, na caridade, no silêncio, enfim. E eu quero lembrar para você que nós temos algumas possibilidades aqui no nosso canal. Estamos fazendo o Terço da Misericórdia, estamos também rezando a Quarentena Bizantina, que é um jeito de estar em contato com a Palavra de Deus. Então, organize a sua agenda para, no decorrer deste dia, poder fazer um exercício a mais espiritual, que é um benefício próprio para você e para a tua alma. Vamos ouvir agora a Palavra de Deus? Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo da mão deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Salmo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Mateus. Naquele tempo,
Dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os mataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Ouvimos hoje, na primeira leitura, a história de José do Egito. O livro do Gênesis conta, assim, diria, até quase que com detalhes, a história de José do Egito. Homem sonhador, que tinha muita esperança, que buscava quase, a gente poderia dizer, quase um aventureiro, mas mais um homem sonhador do que outra coisa. Com isso, ele vai atrair a inveja dentro da sua própria casa. Veja só que tristeza, Um irmão provocar inveja no outro por causa daquilo que ele faz, que ele almeja, que ele busca. A fraqueza humana ao mesmo lado com o vigor humano, de esperança, de buscar, de lutar, mas a gente sabe que a Sagrada Escritura não está munida destes testemunhos. Haja vista lembrar aqui Abel e Caim, e toda a situação. Então José acaba atraindo para si inveja dos seus irmãos. Pois é, Deus vai se prevalecer destes ciúmes dos seus irmãos. Como vai prevalecer, Frei? A gente conhece um pouco a história de José, que depois os irmãos perseguiram, prenderam, levaram preso, mas depois José acaba sobressaindo no Egito, aí acontece aquela calamidade de seca, de fome, enfim, e a sua família tem que buscar ajuda, e acaba indo buscar ajuda aonde José está. E ali o José cresceu muito, galgou espaços na sociedade, está a trabalhar do lado do rei, por isso tem poderes nas suas mãos. E o José vai ser aquele que vai salvar a necessidade de sua família. Por isso mesmo,
Tem uma frase antiga que diz assim, né? Quem bate esquece, quem apanha, não. E isso é muito verdade. Quem bate esquece, faz o mal e esquece que fez. Mas quem recebeu o mal acaba não esquecendo. E um dia você pode precisar daquela pessoa. Então todo o bem que nós fizermos, infinitamente melhor do que um mal que a gente fazer. Pode ser que um dia a gente precise dessa pessoa e ela não tenha se restaurado em Deus e te devolva da mesma forma. O mal que você fez volta para você. No Evangelho de hoje, São Marcos conta a parábola dos vinhateiros, que Jesus está a orientar os seus discípulos e aplica ao próprio Jesus. Jesus é quem vai experimentar a traição na sua vida. Imagina alguém, como que dói, como que a gente vê o sofrimento à flor da pele, quando um casal chega, Frei, ele me traiu. Frei, ela me traiu. Nossa, fica difícil até da gente continuar conversando, porque não tem palavra naquela hora para curar essa ferida, para dar uma esperança, para propor uma caminhada. Pois é, Jesus vai experimentar a traição no grupo tão pequeno que ele formou em torno de si, os 12. Alguém se torna cego pelo poder, se torna cego pelo dinheiro e acaba entregando Jesus por 30 miseráveis moedas. Mas nós voltamos hoje para o Salmo 118, que diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se para nós a pedra angular. Jesus. É nele que nós fixamos o nosso olhar e a nossa caminhada. Que Ele te abençoe profundamente, sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.